taxonomia, né, de inovação. Que susto essa moça falando comigo aqui de repente. E aí a gente vai fazer uma taxonomia, né? Fazer um pouquinho ali as categorias do que é inovação, que tipo de inovação que tem. Lembrando que essa é uma parte super conteste na literatura, nem todo mundo concorda com os tipos e tal, mas eu vou dar aqui um parâmetro geral que eu acho que vai ajudar vocês. E aí eu vou entrar na parte que eu acho que é a mais legal, que é assim, tá, mas inovação é legal, mas por que que é legal? E se ela é legal, por que que ela é difícil de fazer? E aí é o final ali, ó, que eu vou falar um pouquinho de conhecimento, eu vou falar um pouquinho sobre gestão da inovação, vou falar sobre por que que inovação ela é maravilhosa e ela é um paradoxo, inclusive é um livro que eu recomendo para todo mundo, Paradoxo da Inovação. Vou falar um pouquinho sobre agilidade e vou fechar abrindo um conceito, não vou fechá-lo, porque é bom que eu abra espaço aí para novas conversas que a gente possa vir a ter ali sobre inovação tradicional, inovação aberta, tá? Eu trabalho com inovação, vai para 8 anos agora, tá? Tenho experiência principalmente no governo e saí do governo para nunca mais voltar, se Deus quiser. Foi ótimo, aprendi muito, mas cansei. Trabalhei como assessor da presidência, assessor especial da presidência da FAPEMIG, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do estado de Minas Gerais, cujo presidente na época, né, foi quem eu assessorei, é o atual presidente do CNPq. Então aprendi muito com ele, professor Evaldo Vilela, vamos dizer, o meu mentor aí na inovação, e de lá para cá venho trabalhado aqui na parte de consultoria, principalmente para a parte de inovação corporativa, gestão de portfólio, gestão de P&D, enfim, desafios de inovação aberta, entre várias outras coisas aí que a inovação precisa cuidar. Então, ó, prazer conversar com vocês, esse sou eu, vou entrar um pouquinho aqui na nossa conversa, e tem alguns combinadinhos aqui que eu não sei nem se estão todos muito bem atualizados, não. Mas um primeiro cuidado, acho que todo mundo já está ligado nisso, tentar deixar o microfone fechado, porque às vezes a gente mesmo não percebe que o microfone está aberto, tem alguém falando atrás, uma reunião acontecendo perto, acaba atrapalhando um pouquinho. Ter cuidado com a câmera, né? Principalmente, não sei se tem alguém em casa aí. Eu, por exemplo, já tomei o cuidado de botar um blur aqui atrás, porque se passar uma criança correndo, alguma coisa, a gente, né? Minhas meninas logo mais pode ser que cheguem aí. Então, ter cuidado, lembrar se a câmera está aberta ou fechada, mas eu gosto muito de câmera aberta, viu, gente? Eu gosto de ver a carinha de vocês. Eu não sei se está aberta aqui nesse Zoom a ferramenta de levantar a mão, mas o chat está aí, pode falar, o João vai me ajudar. Eu vou deixar o overlay do Zoom aqui aberto, então vou conseguir ver vocês também, se alguém tiver alguma coisa. Ou então, em última instância, não me aguentei, abre o microfone e fala, não tem problema não, eu vou parar e vou te ouvir. E não perca dúvidas, tá? Se tiver algum questionamento, alguma coisa, pô, anota aí que a gente vai ter uma oportunidade de conversar a respeito, mesmo que não seja hoje, né? A gente pode conversar por e-mail, por WhatsApp, por LinkedIn, enfim, por aqui, né? Se ficar aí um pouquinho. Isso tudo para dizer que eu estou à disposição para ouvi-los, tá bom? Eu só quero que a gente tenha uma dinâmica legal aqui, que não fique muito. Eu tenho muita coisa para falar e pouco tempo para dizer. Então, vou tentar cumprir com essa missão. Não sei se vai ser possível, mas eu vou tentar. E aí vocês me ajudam com esses combinadinhos aí, tá bom? Vamos lá. Eu estou lutando contra um trauma aqui, viu, gente? Tava até contando para o João, a última palestra que eu dei para uma turma de engenharia da FMG me deu uma crise alérgica no meio. E aí foi duro, mas assim, por enquanto tudo bem, tá? Qualquer coisa vocês rezam por mim. Bom, eu vou abrir essa conversa, pessoal, falando um pouquinho sobre tecnologia, né? Eu entendo, até ia perguntar isso aqui, mas acho que é bobagem. Mas assim, quando a gente pensa em inovação, né, a gente não pensa com todo respeito, né? A gente não pensa num padeiro, a gente não pensa em profissões ali de pouco valor agregado, a gente não pensa em coisas que não têm intensidade tecnológica, que não são intensivas em conhecimento. Isso é natural. E a gente pensa em tecnologia muito como ali hoje principalmente, né, a gente pensa em tecnologia, smartphone, satélite, redes neurais e tal, então essa é uma associação natural que a gente faz. Quando a gente pensa em inovação, a gente pensa em tecnologia, quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa nessas coisas. E aí eu queria fazer uma provocaçãozinha aqui, em relação a esse pensamento, já dando um spoiler de que é uma provocação, que é o seguinte: eu vou mostrar algumas imagens aqui e vou perguntar para vocês uma coisa sobre elas, tá bom? A primeira é essa aqui, lá na década de 60, a Eleanor Roosevelt, ela era esposa do FDR lá, famoso presidente americano, famoso porque ele assumiu parte da bronca da Guerra Fria, corrida espacial, etc. E ela lá, descendo do aeroporto de Heathrow, né? Não, desculpa, do LaGuardia. E é interessante, né? Porque ela, inclusive, pessoalmente, ela não gostava de andar com assessores, seguranças, etc. Então, a fotinha dela aí para vocês
olharem bem, né? Tá lá no portãozinho, sei lá se ela estava embarcando ou desembarcando, enfim. Inclusive, tadinha, morreu 2 anos depois dessa foto, em 62. Em 65, a gente tinha a Ranger 8, ou a Ranger 8, para quem for mais purista aí na pronúncia, que já estava tirando fotos da superfície lunar, tá? Então também peço atenção aí para esse contexto, para essa foto, para essa data. Em 69, tá? Alguns anos depois, ali também a Ursula Andress, essa que era, vamos dizer, a queridinha do meu sogro, na época em que ele era jovem, falou que era uma mulher maravilhosa, primeira Bond Girl, e ela sim lá no aeroporto de Heathrow também, né? Enfim, até estranho a gente ver uma celebridade da época ali sem aquele monte de paparazzi, na época não tinha isso. E teve a missão Apollo 11, né? Já com o pouso ali lunar, isso em 69, tá? E aí, assim, tem uma curiosidade que eu acho muito engraçada, assim, nessa sequência de imagens. Eu queria ver se alguém arrisca. Alguém observou alguma coisa interessante ou não? Se ninguém falar, vou ter que perguntar ao Capanema. Ó, a Aline abriu o microfone. Vale voltar? Vale, vale. E aí, ninguém? Então tá, ninguém arriscou, eu conto para vocês, tem problema não. Geralmente, quando eu pergunto, o povo fala assim, a foto, né, tinha foto preto e branco, depois ficou colorida. É uma ótima observação, mas não é essa a curiosidade que eu queria mostrar para vocês, tá? A curiosidade que eu queria mostrar para vocês é a seguinte, a patente que levou o ser humano à Lua, ou pelo menos do módulo lunar, né, foram várias patentes, ela foi desenvolvida e publicada e protegida em 67, tá? Que é esse módulo aqui que o Buzz Aldrin usou lá na pontinha do foguete, é esse negócio aqui, ó, em 67, tá? Mas a primeira vez que a gente fez uma mala com rodinha foi em 72, 5 anos depois. A Eleanor Roosevelt, tadinha, idosa já, esposa do presidente, ela carregava as próprias malas, com dificuldade, diga-se de passagem, e, né, o pessoal que vinha dos aeroportos também tinha essa dificuldade. Existe uma filmagem, inclusive, muito interessante, eu não consegui capturar, mas os astronautas, quando levavam os equipamentos, eles levavam os equipamentos na mão, erguidos nos braços, porque não havia, ou pelo menos não havia sido, assim, difundido o sistema de transporte de bagagens e equipamentos, que é uma mala com rodinha. A patente que veio para isso veio 5 anos depois do homem pisar na Lua, tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Tecnologia é conhecimento aplicado a uma finalidade, Eu sabe? Redes... nunca Oi, pode falar, descobriria, Capanema. nunca descobriria isso, cara, pelas fotos. É, Achei fantástico. escondi um segredinho aí. Mas é isso, a gente pensa muito assim, eu aprendi com o professor Evaldo Vilela, era da área de ecologia e ciências agrárias, né? E eu aprendi com ele uma coisa que eu achava que era meio que uma piada, e não era. Num grão de feijão, tem mais patentes do que num smartphone, sabe? A gente esquece que tecnologia é aplicar conhecimento à finalidade, tá? Então, assim, eu brinquei, né, que a gente pensa em tecnologia, não pensa no padeiro, o padeiro usa muita tecnologia. Ela pode não ser intensiva em conhecimento, ela não pode não ser uma vanguarda da ciência, por aí vai, mas a tecnologia está ali, tá? Então, quando a gente pensa em inovação, a gente tem que pensar em utilizar a tecnologia para solucionar problemas. Esses problemas podem ser problemas de mercado, podem ser problemas sociais, podem ser problemas de empresa, problemas organizacionais. Então, assim, a gente concebe a tecnologia como uma ferramenta da inovação, tá? E lembrando, eu vou sempre jogar essa ideia para vocês, que tecnologia ela é também o robô maravilhoso que está lá em Marte operando não sei o quê? Mas ela é também a forma que o padeiro encontra de fazer o pão, a forma que as pessoas encontram de solucionar problemas diversos, tá bom? E aí, o que tecnologia tem a ver com inovação, então, né? Primeiro eu quero falar o que inovação não é, porque tecnologia ela tem a ver com inovação, mas não é inovação em princípio. E muitas coisas que a gente acha que são inovações, mas não são, são as descobertas e as invenções. Isso porque descoberta, pessoal, ela tem a ver com conhecimento, ela pode ser um nível estritamente abstrato de ideia. É a gente observar alguma coisa, principalmente no mundo natural ou no mundo social, e que a gente fala, olha só, saquei uma coisa que ninguém sacou antes.
né? E aí, quando eu publico isso, principalmente por meio da ciência, e os meus pares ou outras pessoas que estão testando aquilo olham e falam, olha, rapaz, você descobriu uma coisa mesmo. Então, eu tenho uma descoberta. Isso está resolvendo algum problema? Em princípio, eu acho que não. E a invenção já é o contrário, ela resolve o problema, ela geralmente é um objeto, ela é uma coisa ali passível de proteção e tal, mas não tem aquele rigor de necessariamente tratar de uma descoberta nova, um conhecimento novo, de produzir uma nova abstração, um avanço de conhecimento, tá? Então, aqui alguns exemplos, né? Uma descoberta, né? Vocês vão me falar se ela é boa ou se ela não é. Arquimedes descobriu lá, sacou que, pô, se eu boto uma bola, ele estava lá tomando banho, né? Supostamente é essa a história. Se eu submerjo ali na água do meu banho uma bolinha e a banheira estiver ali na quina já transbordando, vai sair uma quantidade de água que é igual ao volume dessa bolinha que eu submergi. A sacada do cara, né? Tomando banho, falou, putz. E essa é, assim, né, uma grande descoberta da história da humanidade. Mudou a nossa maneira de entender uma série de coisas que nós fazemos, inclusive navios, etc., entendimento de volumes, fluidos, etc. E também, já em 2006, muitos anos depois da descoberta de Arquimedes, o pessoal lá em Valência descobriu que a velocidade do som no queijo cheddar, dependendo da temperatura, ela vai de 1590 a 1696 metros por segundo, tá? Eu estou dizendo que a pesquisa do pessoal de Valência é inútil? Não estou, ela está aí publicada, enfim, alguém certamente vai pegar o cheddar, vai testar e vai falar, ah, rapaz, era isso mesmo. Mas, sabe, nenhuma dessas duas coisas está solucionando um problema de imediato. Esse conhecimento ele pode vir a solucionar um problema depois, por meio da aplicação, e essa aplicação a gente costuma chamar de tecnologia, tá? Então, assim, a descoberta ela é uma abstração, ela é um avanço do conhecimento humano e não necessariamente uma tecnologia, não necessariamente uma inovação, não necessariamente soluciona um problema. Já as invenções, eu gosto muito desses dois exemplos aí. Eu vou começar pelo da direita. Eu acho ele muito engraçado, porque é um produto que existe, tá? Vocês podem comprar isso aí, essas Shopee, AliExpress deve ter. Na hora que eu fiz essa palestra, essa apresentação, custava ele mais ou menos $7. E é um garfo cortador de pizza, que é interessante para mim por vários motivos, né? Primeiro porque, assim, pensando em acessibilidade pode ser legal, né? Uma pessoa que só tem um braço, etc. Mas, em princípio, a pizza ela foi feita meio que para comer com a mão, né? Não sei se feita para, mas ela é muito boa de comer assim. E talvez não dê para comer mais nada com isso, além de pizza, né? Então, enfim, vai de cada um aí se vocês acharem legal e útil. Mas existe, o fato é que existe. Tem nenhum conhecimento profundo aplicado aí, não tem nenhuma descoberta acontecendo, mas foi uma invenção, uma ideia de solucionar um problema. E, por outro lado, aqui do lado esquerdo da tela, essa patente, ela existe, tá? Se vocês consultarem esse número aí, vocês vão encontrar essa patente. Ela protege um sistema automotivo integrado de detecção e reconhecimento de colisão de pedestre. Ela é um sistema de sensores inteligentes, perdão, que conversam entre si e captam ali vibração, quebra, por meio, enfim, de diversas tecnologias. E basicamente, assim, é um jeito bonito de dizer que o pessoal criou um sistema que te fala se você atropelou uma pessoa ou não. E aí você pensa assim, se você não sabe se você atropelou uma pessoa, o menor dos seus problemas é um sensor para isso no seu carro, né? Então, assim, a invenção, protegida ou não, sofisticada ou não, ela não necessariamente é útil também. E por que que isso tem a ver com inovação, ou qual que é a diferença disso pensando na inovação, tá? A inovação, ela necessariamente soluciona um problema, e ela necessariamente soluciona um problema real, tá? Ela tem que solucionar um problema que é problemático, um problema que as pessoas vivem, que a sociedade quer ver resolvido. Tá? E é difícil falar isso de problema real, né? Porque às vezes lá para alguém vai ser ótimo o garfinho com o cortador de pizza. Mas é importante que a gente está chamando aqui de problema real, um problema que a sociedade reconheça, ainda que tacitamente, que é um problema. E quem que valida se o problema era real ou não? Hoje, no nosso sistema capitalista, goste ou não goste, é o mercado. Se as pessoas querem comprar, se as pessoas buscam um produto, se as pessoas implantam essa solução nos seus sistemas produtivos, no seu modo de consumo, então o mercado validou que aquilo ali que você resolveu era de fato um problema. Tá? Então, descoberta não é inovação, porque, enfim, em princípio ela não resolve nada, embora ela possa ajudar a resolver coisas profundamente complexas. E invenções podem vir a ser inovações quando bem difundidas pelo mercado. Se você tem uma invenção que ninguém compra, ninguém quer, ou pouca gente valida, ela não é uma inovação, tá? Ela é uma invenção.
Existe até assim meio que um jargão na nossa área da inovação, que é o seguinte: inovação gera nota fiscal. Eu gosto quando a gente pensa no ambiente empresarial e eu não gosto desse conceito, porque eu acho que a inovação sempre aconteceu, mesmo antes do mercado se estruturar como ele é hoje, né? A inovação ela é uma função humana, era isso que eu defendia no mestrado, que eu pretendo retomar em breve. Mas enfim, entenderam? Pegou mais ou menos? Então, assim, o primeiro conceito que eu tenho para dar sobre inovação é que é o seguinte: inovação é a exploração bem-sucedida de novas ideias, bem-sucedida aqui, ó, em negrito e sublinhado. Porque se eu tenho exploração de uma ideia, eu não resolvi nada para ninguém, ou eu resolvi uma coisa que ninguém reconhece como importante, não tem inovação ali acontecendo. Tem outras coisas legais também, invenção é legal, tarará, mas não fiz inovação, tá? Bom, a inovação tem tipos, né? Enfim, e não se restringem a esses quatro, tá? Aqui eu estou tentando ser muito didático, que basicamente é onde que está o locus daquilo que, pensando nas nossas empresas, nas nossas organizações, que geralmente é quem é a força motriz das inovações, onde que essa inovação acontece? Ela pode ser em produto e serviço, ou seja, o que que eu estou entregando para a sociedade, o que que eu estou entregando para o cliente, o que que eu estou entregando ali como produto do meu trabalho, é a inovação em produto ou inovação em serviço. Então, assim, mudei os componentes lá do, sei lá, do que, violão, tô vendo um violão na parede aqui. Mudei a forma de fabricar, mudei o formato, mudei o design, mudei o material, mudei alguma propriedade que ele tem, eu botei um captador assim, assado. Estou fazendo inovação de produto, inovação de serviço. Se o meu serviço, por exemplo, for de luthieria, pensando ainda aqui no violão, a forma como eu presto esse serviço e por aí vai. Quando eu tenho inovação de processo ou organizacional, eu estou pensando na forma como a empresa se estrutura para operar. É uma inovação que acontece dentro da empresa, dentro da organização, ela não necessariamente transborda pelos muros, né, e chega ao mercado, mas que ela muitas vezes está relacionada ali a você gastar menos, a trabalhar com mais eficiência, reduzir despesa. Six Sigma foi uma puta inovação organizacional, com perdão do meu francês, para essas linhas mais industriais. Então, é um exemplo, né, de inovação organizacional. Ou de processo, na verdade. Mais para processo do que organizacional. Organizacional é mais aquele modelão Netflix, squads, guildas, modelos transversais de trabalho, design de trabalho, aquela regra do 80-20 que a Pixar usa, né? Você trabalha 80% do seu tempo numa coisa que você é obrigado a trabalhar, 20% num projeto que você escolhe, enfim, são inovações organizacionais, para não falar que eu falei só de processo. Inovação de modelo de negócio é sobre como você vai entregar o seu produto, o seu serviço, ou principalmente como que você vai entregar valor e receber pelo valor que você entrega. Essa é a inovação de modelo de negócio. Netflix também é um puto exemplo. Gente, eu estou meio palavrãozoso, né? Vou tentar parar. Empolguei. E a parte de marketing e comunicação é por utilizar ou se valer de novos canais de distribuição e novos canais de construção de imagem, de relacionamento, de aproximação com o cliente, por aí vai. E não se restringe a isso, tá? Só mencionar aqui de novo. A inovação é maior do que tudo isso. Se você está aplicando conhecimento de forma bem-sucedida, show de bola, parabéns, você está fazendo inovação. Não se preocupe com essa taxonomia, ou melhor, com essa estrutura de local. Essa sim é a taxonomia que vocês vão encontrar de formas muito diferentes. Tem gente que vai falar que são 7 níveis, 2 níveis, 10 níveis, 5 níveis. Eu, pessoalmente, eu vejo pouca diferença na literatura entre as divisões taxonômicas. As principais, vamos chamar de grupos, né, que vocês vão encontrar aí se for ler artigo, ler livro, etc. Elas estão relacionadas a esses 3 grupos principais. Primeiro, inovação incremental. Tem muita gente que acha que inovação incremental não é inovação. É sim, porque lembra? Exploração bem-sucedida de novas ideias. Uma bola de futebol, ela faz hoje, em 2022, a mesma coisa que ela fazia em 1944 ou antes. Ela é chutada, ela tem propriedades ali ela tem que quicar, ela tem que rolar, ela tem que ser redonda, ela não pode perder pressão, etc. Mas a bola que a gente tem hoje não é a mesma bola que a gente tinha em 1944. Mudou os materiais, ela se tornou mais resistente, ela perde menos pelo impacto, ela não amassa, ela tem grip, né, que eles chamam lá com a chuteira do jogador, etc. Então, você está melhorando parâmetros que aquele produto já tinha, você está melhorando funções que ele já tinha, você está trazendo propriedades melhores para as propriedades que aquele produto já tinha. No caso da bola aí, acho que é evidente, né? Nada mudou em relação a como se usa ou para que serve aquele produto, mas muda a qualidade
das coisas que o compõem, né, e as características que ele tem. A inovação substancial é aquela que aconteceu na patente 72. Geralmente, ela é você reconfigurar conhecimentos para ampliar funcionalidades a um produto que já existia. Ou seja, ele agora faz uma coisa que antes ele não fazia, mas é o mesmo produto. Então, pensa na bola de futebol. A bola de futebol agora ela é boa para jogar futebol e ela canta, toca música. É uma inovação? Provavelmente não, eu não compraria. Mas é uma ideia de transformação substancial da bola. Ela ganha uma função nova, ela ganha uma coisa que ela não fazia antes e passa a fazer. Então, pense em substancial ou radical, que é o termo que outras literaturas vão usar, como isso, tá? É releitura, é agregar funções, por aí vai. E a inovação disruptiva, essa eu vou pedir atenção para vocês, é a mais, vamos dizer, mal empregada em termos de conceito, porque a turma acha ela chique, né? Inovação disruptiva, ela é objetivo, é uma palavra bacana, todo mundo, não, a gente aqui é super disruptivo, tá? Disruptivo não é sinônimo de bom, disruptivo não é sinônimo de maravilhoso, de enérgico e tal. Disruptivo significa o seguinte: aquilo que foi lançado é um salto qualitativo tão considerável no arcabouço tecnológico que compõe aquele mercado, que tudo que vem antes dele se torna obsoleto imediatamente, ou em pouco tempo, tá? É isso que faz uma inovação ser disruptiva, não é ela ser legal. Não é ela, todo mundo comprou, puta, super disruptivo. Não é. Ela só é disruptiva se ela tornou o mercado em que ela atua obsoleto em tudo que ele fazia antes, tá? Exemplo, a câmera, que embora hoje a câmera analógica, né, ela é um nicho, ela é para fotógrafos profissionais, ela é para pessoas que vão trabalhar a imagem de forma artística, de forma profissional, mas a câmera digital, pensando no uso ali das pessoas no dia a dia, ela, para usar uma palavra que é uma corruptela, e eu não gosto, ela disruptou o mercado. O exemplo que eu gosto mais do que o da câmera, embora eu não tenha colocado aqui, é o do motor a combustão. O motor a combustão foi desenvolvido e ele simplesmente tornou obsoleto o motor a carvão, tá? E essa decisão, inclusive esse avanço, não foi trivial, porque ele mudou, inclusive, a cara da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais, para quem gosta de história. Teve um episódio muito significativo aí, pensando nisso, pensando lá no Churchill, na Inglaterra, etc, etc. Então, disrupção é isso, tá, gente? Disrupção não é tecnologia legal. Disrupção é tecnologia que mata o mercado no qual ela atua, ok? Bom, vamos lá. Agora eu queria falar um pouquinho, assim, acho que está claro, né, sobre o que é inovação, para que ela serve, como é que ela se compõe, mas eu, assim, escutando a mim mesmo, eu fico pensando, tá, mas e aí, né? O que tem de novo hoje? Por que a gente está falando sobre isso hoje e não há 100 anos atrás, né? Porque nada do que eu falei aqui é novidade. É a forma como o mercado opera, como a tecnologia opera, como o ser humano trabalha desde que o ser humano existe, né? Então, eu quero falar um pouco sobre por que a gente está falando sobre inovação hoje, tá? E para isso, um exercíciozinho mental aqui que eu montei, se ele for péssimo, vocês me contam no final, é o seguinte, imagina que é uma fábrica de prego. Nunca entrei numa fábrica de prego, tá, gente? Se tiver algum gestor de fábrica de prego aí, vocês me contam os crimes que eu estou cometendo contra essa estrutura produtiva. Mas assim, imagina que nessa fábrica você tem 10 máquinas. Você recebe aço, bota o aço na máquina, sai prego. Essa é a nossa fábrica, tá? Esquece o resto, RH, contabilidade, isso aí não existe, não. E aí você tem dessas 10 máquinas, 4, elas estão lá e estão desligadas e desinstaladas, né? E aí, enfim, eu tinha uma animação aqui que perdeu, mas tudo bem. Tem 2 jeitos de resolver esse problema, tá, gente? E esses 2 jeitos, eu acho que todo mundo aqui vai concordar, se alguém discordar de mim, fale agora ou fale daqui a pouco, não precisa calar-se para sempre, é o seguinte, ou você vende essas máquinas, some com essas máquinas, ativo parado, né? Entrega esse negócio, passa para frente, doa para os outros, sei lá, se não couber, se não tiver jeito de instalar, não tiver ninguém para operar, some com essas máquinas daqui. Agora, se tiver jeito, instala esse negócio, porque quem que foi o diretor que comprou 4 máquinas e não instalou? Né? Eu tenho um ativo, ele está parado, eu preciso explorá-lo, correto? É isso que a gente faz, o capitalismo é este, as empresas pegam os ativos que ela tem e maximiza a eficiência na exploração desses ativos. Se eu tenho 10 máquinas e 4 estão desligadas, meu irmão, alguém vai ser demitido, porque algo aconteceu de catastrófico, 40% da minha estrutura produtiva está desligada. Concordam comigo? Eu vou presumir que vocês estão fazendo assim com a cabeça e dizendo que sim. Então mesmo, viu? Então mesmo. Então, show.
E aí, olha só, como é que a gente gera valor na fábrica de prego? Né? A gente gera valor porque, olha, a minha fábrica de prego ela é necessária porque o aço não vai virar prego por mágica. E as pessoas querem prego. E as pessoas querem vender aço. Concorda? Então, eu me integrei numa cadeia de valor ali, na qual eu estou multiplicando o valor em termos da funcionalidade daquilo que eu estou produzindo. Eu recebo uma chapa de aço que pode virar geladeira, pode virar carro, pode virar prego. No meu caso, virou prego e eu estou entregando prego. Ou seja, eu só gero valor se eu faço transformação e distribuição. Se eu faço prego e deixo o prego parado na fábrica, eu estou gerando valor? Aqui eu acho que vocês estão fazendo assim. Não, não está gerando valor, porque também não adianta, não é uma coisa que acontece por mágica, né? Eu não gero valor e nem recurso financeiro só por produzir, eu tenho que produzir e entregar, né? E aí, eu estou falando coisas óbvias, viu, gente? Eu acho que são óbvias. O que tem de diferente hoje? O que tem de diferente hoje é que a gente vive a economia do conhecimento. A gente não vive, ou pelo menos não se restringe à estrutura produtiva lá da Revolução Industrial, sabe? Em que o que a gente tinha era prego e máquina e trabalhador. Hoje, a gente tem aplicação assim de conhecimento num nível que simplesmente nunca houve nada parecido. E eu espero que vocês reconheçam isso, mas eu também vou falar um pouquinho sobre isso. Assim, a gente aplica conhecimento para gerar valor hoje, de uma forma que, tudo bem, sempre foi feito, mas nunca nessa intensidade, sabe? E é muito engraçado, porque os gestores das empresas sabem que eles têm que explorar os ativos, mas eles ainda não reconheceram, ou muitos deles não reconheceram que conhecimento é um ativo e que na economia do conhecimento talvez seja o principal ativo. Tá? Então, a gente tem 10 cérebros na nossa empresa, se eles estão desligados, e não estou dizendo desligado no sentido de que a pessoa não pensa, eu estou dizendo desligado no sentido de que aquele conhecimento não está inserido na cadeia produtiva, você está fazendo só prego, sabe? Você não está agregando o valor que o conhecimento é capaz de gerar na sua estrutura produtiva. E a maior parte das empresas está cometendo esse erro, e estão começando a perceber que estão cometendo esse erro, parando de cometer. Que é o que faz esse boom da inovação acontecer. As empresas que aprenderam maneiras de abrir fluxos de conhecimento e integrar esses fluxos na estrutura produtiva, elas estão se dando bem no mercado, e as outras olham e falam, rapaz, esse povo descobriu algum segredo maravilhoso. E o segredo maravilhoso é a inovação. Tá? Mas qual que é a parte dureza, assim, de você pensar que o conhecimento é um ativo? Porque ele é um ativo esquisito. Como é que se atribui valor financeiro ou econômico ao conhecimento? Que é diferente da máquina. A máquina de prego, eu sei te falar para os parâmetros X e Y de operação, qual que é o tempo dela de parada, quanto de prego ela gera, quanto que custa cada prego, quanto de margem eu faço no prego. Por isso que as indústrias antigas, até pouco tempo atrás, 20, 30 anos atrás, ela em janeiro fazia uma previsão de quantos por cento ela ia distribuir de lucro no final do ano. E ela errava com muito pouca margem de erro. Né? E agora já não é assim. E aí eu quero chamar a atenção para uma palavra que está nessa frase aqui, que é o seguinte: o conhecimento ele é um ativo especial, pois não é possível saber de antemão qual será o seu retorno. Qual, não quanto. Porque não saber quanto será o retorno é investir na bolsa, é renda variável, etc. Mas qual será o retorno? O retorno pode ser um ganho estratégico, pode ser um ganho reputacional, pode ser uma disrupção, pode ser nada, pode ser um prejuízo do cão, pode ser, sei lá o que pode ser. Olha que loucura que é esse ativo. Então, ele é difícil de gerir. Você vai pegar os maiores especialistas do mercado financeiro aí e falar, ó, gere para mim um portfólio de conhecimento. Ele não gere, porque não é o mesmo jeito de pensar, sabe? Então, assim, e aqui, isso tudo para falar o seguinte, se você concebe avanço tecnológico, projeto, disrupção, solução de problema, descoberta, invenção, papapá, sem incerteza, você não estará fazendo inovação. Porque se a inovação é necessariamente explorar de forma bem-sucedida um conhecimento e o conhecimento não te permite saber qual tipo de resultado ou retorno ele vai te dar, então necessariamente você só faz inovação se houver incerteza. Pegaram o caminho lógico? Então aqui eu quero... Opa, desculpa, eu tenho mais um slide antes. Achei que já estava de cara no próximo conceito. Mas aqui eu quero falar um pouquinho sobre incerteza antes de chegar nesse conceito, tá? Incerteza é tudo que uma empresa odeia. A nossa estrutura produtiva, ela foi feita de tal forma que a empresa boa, a empresa que se torna líder de mercado, é aquela que elimina
insegurança, instabilidade, imprevisibilidade. Tudo que ela faz é bem controlado em fluxos, em processos. Tanto é que a gente entra para fazer diagnóstico empresarial, quem não tem fluxo, não tem processo, não tem previsibilidade, toma ferro. E acho que todo mundo aí, né, trabalha em ambiente corporativo, vocês entendem isso, né? O nosso dever como gestores empresariais é reduzir as nossas incertezas. Estão pegando como é que eu vou chegar num paradoxo da inovação lá na frente? Não sei se vocês lembram, está lá no meu sumário. E aí hoje a gente tem vários riscos que são inerentes à operação de qualquer negócio. Risco de mercado, o mercado foi para lá, a empresa veio para cá, mudou a Selic, mudou a taxa de câmbio. Risco tecnológico, esse é um risco especial da tecnologia, tá? Tem muita gente que acha que risco tecnológico é o risco de uma tecnologia não dar certo. E não é isso, tá? Esse é um conceito importante que eu poderia gastar horas aqui, não vou gastar, mas basicamente o risco tecnológico é o risco de um determinado aplicação de conhecimento não ser possível. Porque a gente só descobre que não é possível quando a gente tenta. Essa é uma característica da ciência aplicada. Então, assim, pô, ao longo da minha pesquisa aqui, eu descobri que aquilo que eu quero fazer, as leis naturais e o conhecimento humano hoje não me permitem fazer. Putz, risco tecnológico. Essa brincadeira aí, ó, às vezes é um investimento multimilionário de governo, principalmente, e vai para o buraco, fundo perdido mesmo. Risco reputacional. Não sei se vocês lembram dessa história. O Twitter, uma vez, passou por um problemaço reputacional, porque eles tinham um algoritmo de reconhecimento de imagem, que é o seguinte, postei uma foto lá, nossa, todo mundo abraçado, e ele fazia um crop, né? Ele não mostrava a foto inteira, porque a foto era grande e o Twitter é pequeno. Então, ele escolhia um lugar da imagem para fazer um highlight, você clicar na imagem, aí sim você vê a imagem toda. E o pessoal descobriu que funcionava muito bem o reconhecimento facial, mas o reconhecimento facial do Twitter só fazia o recorte em pessoas brancas. Então, se tinha um homem branco e um homem negro, ele fazia o recorte no homem branco, sempre, 100% das vezes. Se havia um homem e uma mulher, ele fazia o recorte no homem. E aí isso foi um puta de um bafafá. Falou, o algoritmo do Twitter é racista e tal, e foi uma discussão, enfim. Foi uma inovação que deu certo, o algoritmo é super sofisticado, violento, foi usado com sucesso, ficou anos operando sem ninguém perceber, e o dia que perceberam, falou, rapaz, problemão de imagem aí para o Twitter, tanto é que eles tiveram que mandaram uma carta pública, reconhecer o erro, aumentar a equipe de diversidade, aquelas coisas. Tem um risco regulatório, Uber, Boozer estão aí para nos provar isso. Às vezes você quer fazer uma coisa que é super inovadora, as pessoas querem, mas alguém falou, opa, não pode. Ou pelo menos não pode desse jeito. Então, o seu investimento ali está em risco também. Risco de crédito tradicional de qualquer negócio, de qualquer pessoa, de qualquer família. Não vou explicar demais. Mas o engraçado é que, pensando que a inovação só acontece na incerteza, se você não está correndo risco nenhum, você está num perigo gravíssimo. Então, esse é um primeiro ponto que eu convido sempre, quando a gente entra num cliente, eu convido os gestores, a alta direção, CEO, C-level, eu convido a pensar sobre isso. Falar, olha, quão segura está a sua operação hoje? Porque se ele me falar 100%, eu vou falar, rapaz, você está correndo um perigo que você não sabe. Porque se você eliminou todos os riscos, necessariamente você não está fazendo inovação. Necessariamente, tá? Bom, o que isso significa, né? No que isso implica? Eu preciso, já que eu tenho um nível grande de incerteza e de risco, eu preciso necessariamente ter uma estrutura formal de acompanhamento e monitoramento constantes, tá? E isso não é tirar processo, tirar controle, tirar a estrutura, é exatamente o contrário, é fazer com que essas estruturas de controle, elas estejam próximas, elas sejam constantemente utilizadas para avaliar os riscos que a gente está correndo tentando inovar, mas você não pode evitar que esse risco aconteça. Sacaram? Então, assim, se eu tenho uma empresa e essa empresa quer fazer inovação e um determinado gestor dá uma ideia, empreende um projeto, consegue um orçamento, roda um piloto e esse piloto fracassa, eu não posso punir esse gestor. Eu não posso evitar que outras pessoas queiram seguir essa baila e falar, opa, que bom, né, que a gente fracassou, mas aprendeu. Porque essa é a palavra, conhecimento, lembra? Fracassar faz parte. A 3M é uma empresa que tem 30 mil produtos no portfólio. Eu considero talvez a empresa mais inovadora do mundo. Eles têm 4% de sucesso nas iniciativas de inovação. 4%. Imagina que a empresa de vocês aí empreendeu 100 projetos e 96 deram errado. Não sei quais são as empresas de vocês, mas provavelmente a pessoa que cuida desse portfólio vai ser mandada embora, porque é uma questão cultural. A gente acha que tem que dar certo. Mas, na verdade, o que a gente precisa é aprender com os erros, errar rápido, errar barato
e assim progredir, tá? Abandonar ideias é inevitável, abandonar projeto a gente acha que é uma coisa errada, não pode ser errado. Se você viu que o projeto não vai andar, você viu que o negócio não está legal, você viu que está indo para um lugar que não está interessante, larga esse negócio para lá. Entende o portfólio de inovação como uma carteira de investimento. Antes de você ir para um buraco maior, vende esse troço, tá? Então, ser ágil é mais importante do que ser certeiro. É mais importante você ser capaz de reagir, ter flexibilidade e controle próximo do que necessariamente ter uma assertividade ali de, ó, é assim que a gente vai fazer, é assim que vai ser, e ser certeiro de saber que vai dar certo, tá bom? Então, tem que diversificar. Eu tenho que ter projetos de risco baixo, projetos de risco alto, igual uma carteira de investimento, um portfólio de ideia, um portfólio de projeto, em que eu vou sopesar os riscos que eu quero correr, tá? E lembrando, né, é renda variável. Pode ser que dê errado, pode ser que aquele projeto que é o queridinho do CEO vai para o buraco, e o projeto que o porteiro sugeriu é um projeto que vai gerar 50 milhões de economia. Então, a gente tem que olhar com essa frieza, com essa calma. Por quê? Steve Jobs, nem todos temos um Steve Jobs, né? Eu até sou meio reticente em relação a ele, não gosto muito dessa coisa dos campeões da inovação, não, mas é o que tem, né? A gente vê, são pessoas que têm um appeal pessoal muito grande, porque são gênios da inovação, vanguarda de pensamento, nananã e tal. Mas assim, a gente não pode depender disso, porque isso é raro demais. A inovação baseada em lampejo. Alguém teve uma puta sacada, um momento eureka e tchá, estourou e a empresa virou líder de mercado. Isso existe? Existe. Mas é raro, incrivelmente raro. Incrivelmente raro. É um lampejo mesmo, né? Então, assim, por que tem uma foto aí de uma academia? Porque se eu for para academia uma vez por ano e malhar 26 horas sem parar, eu não vou ficar forte. Inovação não é um esforço intenso, curto e focado, como seria malhar 26 horas. Inovação é um hábito. Inovação é acordar todos os dias sabendo que é aquilo que você vai fazer, sabendo que é aquilo que você precisa olhar, sabendo que é esse o cuidado que você tem que ter, mesmo que você não tenha resultado imediato, tá? Porque o resultado da inovação, assim como da academia, ele depende de constância. Porque se é verdade que a gente fracassa mais do que a gente acerta, eu preciso tentar muito, concordo? Então tá, cheguei no segundo conceito, que na verdade é um desdobramento do primeiro, é o que eu pessoalmente gosto, trabalho com ele, espero que vocês gostem também, se vocês acharem ele péssimo, vocês me contam no final. Inovação é a gestão produtiva do conhecimento em um ambiente de incerteza. Então, ó, 1, 2, 3. A gestão está produtiva desse conhecimento? Está gerando coisas novas, aprendizados novos? Opa, check. É conhecimento que eu estou aplicando? Ou é só uma reorganização de uma coisa que eu já estou cansado de saber? Check. Eu tenho certeza? Eu não sei exatamente o que vai acontecer lá na frente? Check também. Estou fazendo inovação, mesmo que ainda não tenha saído um puta produto, tal. A atividade, função, inovação eu estou cumprindo, e aí a gente torce para que seja só uma consequência desse esforço, a gente finalmente começar a acertar e começar a encontrar retorno financeiro, redução de despesa, que costuma acontecer pela literatura depois de 3, 5 anos ali dos esforços bem estruturados de inovação, tá? Então, por isso, eu preciso gerir esse processo. Essa função inovação, para quem é da administração, da engenharia de produção aí vai saber, as empresas têm a função qualidade, as empresas têm a função produção, etc. E a gente trabalha hoje com a função inovação, ou seja, o conjunto de atividades e desenhos organizacionais, processos, competências que nos permitem fazer com que aqueles cérebros estejam ligados na máquina, tá? Ou na estrutura produtiva como um todo. E isso vai ter alguns pilares, vai ter alguns. Eu não vou entrar em cada um, mas assim, você não fala de inovação sem definir uma estratégia clara. O que que eu quero com inovação? Por que que eu quero inovar? É só porque meu concorrente está inovando? Ou fala que está inovando? É só porque é uma palavra que é chique, está na moda, vai atrair investidor? É porque meu cliente vai gostar mais de mim? Inovação para além do marketing, né? Que é o que eu gosto de falar. Eu preciso ter estratégia. Porque se eu não tiver estratégia, eu não sei nem se a minha inovação está dando certo ou errado. Eu tenho conhecimento e esse conhecimento está organizado. Eu tenho as competências da minha empresa claras, as pessoas, as funções que elas desempenham. Eu tenho um log ou um portfólio ali de projetos, aprendizados, lições aprendidas, falsos negativos. A 3M tem um portfólio que chama falsos negativos. Olha que coisa linda. Quando eles desempenham um projeto de inovação e o projeto dá um produto, mas não é o produto que eles queriam, eles cadastram no tal do portfólio de falsos negativos, que é um negócio que de vez em quando a turma vai lá e olha e fala, ó, rapaz, isso aqui acho que é bom, e tenta lançar. Dizem, as más línguas aí, eu não sei se é verdade, o folclore da inovação diz que o Post-it foi um que saiu desse portfólio.
de falsos negativos. Ele não era o produto que eles queriam, mas deu certo no sentido de que saiu uma coisa, eles guardaram lá, falou, deixa aí, uma hora alguém pega e vai dar certo esse negócio, e deu, né? Você precisa ter processo, tá? A inovação não pode ser assim, ó, o João Miguel é o cara da inovação lá não sei aonde, precisou de inovação, fala com o João Miguel, porque se o João Miguel morrer, sair, ô, João, você não vai morrer não, tá? Então, é importante ficar com a gente aí. Mas João Miguel morreu, João Miguel saiu, João Miguel foi para o seu concorrente, você está no sal. Então, você precisa ter processo, inovação é processo. Lembra que eu falei que inovação é hábito? O que é o hábito dentro da corporação? É o processo. É ter caminho para as coisas, é ter controle, né? Tem muita gente que acha que inovação é farra, a regra é não ter regras. Para muitos sentidos é verdade, você tem que tirar uma série de regramentos e trazer outros, tá? Não é bagunça, não. Inovação não é bagunça. E você precisa amparar isso tudo numa cultura organizacional que permita isso. As pessoas têm que sentir que podem, as pessoas têm que acreditar nos projetos, a alta gestão tem que compreender a natureza desses projetos. As equipes que estão ali desempenhando aquele trabalho têm que compreender e sentir que são capazes de fazer aquela diferença. Então, isso tudo se ampara numa cultura. Tá? Você pode ter processo, pode ter conhecimento, pode ter estratégia. Se você não tem cultura de inovação, pode largar. Tá? Por isso a gente sempre fala que é muito importante a gente ter apoio político, inclusive, de alta gestão, de média gerência, porque se os líderes da empresa não permitem que uma estrutura favorável à inovação exista, ela não vai existir. Ela simplesmente não vai existir, tá? E é um esforço constante. Inovação é um corpo estranho. Eu vou apertar o meu passo aqui, viu, galera, que eu já sei que está acabando. E eu já sei que eu não vou chegar no finalzinho de tudo, tá? Mas tudo bem. A parte importante a gente vai falar. Ou a parte mais importante. Mas por que a gente está com essa pressa toda, né? Por que a gente está tentando catalisar esses processos? É porque, bicho, assim, conhecimento ele sempre existiu, mas olha, na década de 50, 60, quando saiu uma locomotiva nova, um estudo novo para uma locomotiva, por exemplo, de via férrea, aquele negócio estava protegido por 20 anos numa patente. Primeiro, demorava 4, 5 anos para o paper chegar na indústria. Depois que o paper chegava na indústria, ia virar patente. Depois de virar patente, 20 anos de exploração exclusiva. Depois que aquilo finalmente estava disponível no mundo, rapaz, era carta e era Organização Mundial de Propriedade Intelectual. E, sabe, a gente não tinha cadeias de informação como a gente tem hoje, que permitem que o conhecimento exploda, né? E vá para onde ele quer ir. Isso não existia. E se o conhecimento é o principal ativo, rapaz, esse processo precisa ser catalisado, porque é uma onda, é uma onda. O conhecimento é o que gera inovação. Então, se eu não me integro, se eu não surfo essa onda, ela me engole mesmo. É tsunami, sabe? Então, ó, é uma brincadeirinha aqui, né? Mas olha lá, ó, quanto tempo levou para cada uma dessas coisas tivesse 50 milhões de usuários? O carro, por exemplo, demorou 62 anos, do primeiro modelo até ter 50 milhões de donos de carro. E aqui eu estou ignorando, né, essas coisas óbvias, né, de tamanho, porte, preço e tal, só para vocês pegarem um pouco a capacidade de difusão de informação hoje, né? O telefone, linha fixa, levou 50 anos, a televisão levou 22 anos, computador pessoal, 14 anos. O celular smartphone levou 12 anos, o YouTube levou 4, o Facebook levou 3 e o Pokémon Go levou 19 dias. Tá? E aqui está o Pokémon Go, mas poderia estar literalmente qualquer outra estrutura. Claro que a capacidade digital de escalar e ser difundida é muito grande, né? Isso aqui é mais uma ilustração do que necessariamente um argumento. Mas é bom que vocês vejam e reconheçam por que inovação é importante hoje mais do que era 100 anos atrás. Ela é mais importante, ela é mais urgente, na verdade. Porque a onda está aí, a água está batendo na bunda, assim, todos os dias que a gente acorda, tá? Até porque a gente tem mania de achar que quem vai derrubar o nosso negócio é o nosso concorrente. E quase que, assim, exclusivamente, quando a gente está pensando em tecnologia, pensando em inovação, esse não é o caso, tá? A gente fala uma frase meio que jargão também, meio que clichê, que é o seguinte: imagina lá, século XIX, pessoal, problema de iluminação, né? Querendo trabalhar de noite, operar de noite, as luzes públicas eram todas óleo de baleia, dentro de casa era lampião, era vela e tal. E tem alguém, certamente alguém está tentando melhorar isso lá naquela época. E o cara vai pegar a vela e faz uma vela mais grossa, e é uma cera tratada, e é um pavio de um outro material que dura mais, é um outro negócio que tem um brilho maior, bota um espelho e aumenta o potencial de iluminação daquilo e tal, e vem alguém e inventa a lâmpada elétrica. Então, o que a gente fala é o seguinte: quem está tentando melhorar a vela não inventa a lâmpada, tá?
O cara que estava preocupado com a vela estava preocupado com o outro produtor de vela. Ele quer fazer uma vela melhor do que a do outro. O cara que inventou a lâmpada não está nem aí para a vela, porque ele se apaixonou pelo problema, e o problema é o escuro. Tá? Isso é uma coisa que a gente fala muito para quem vai mexer com inovação. Nunca se apaixone pela solução, mas viva apaixonado pelo problema, porque aí sim você vai ser capaz de conceber caminhos que não estão atrelados ali necessariamente ao que você já sabe fazer, tá? Bom, vou encerrar aqui, na verdade, falando sobre esse paradoxo. A gente teria mais algumas coisinhas para falar, mas eu vou encerrar aqui no paradoxo, que é o seguinte: vocês já devem ter sacado. Se a inovação depende de incerteza, e a inovação depende também de eu permitir praticar diariamente esse risco, e as empresas que se consolidam no mercado são empresas que necessariamente isolam esse risco, então a inovação ela é um corpo estranho, ela é um paradoxo, a decisão racional é não trazê-la para cá. Porque eu estou trocando fábrica de prego por fábrica de sei lá o quê. Eu estou trocando X% de retorno sobre o meu investimento, que eu tenho essa clareza quando eu compro uma máquina de prego, por retorno indeterminável sobre uma quantidade inestimável de recurso. Tá? Por isso que a gente usa projetos ágeis. A ideia custa R$0. O MVP custa X reais, a POC custa Y reais, o rollout da ideia custa Z reais. A gente não sabe, não dá para... Sabe uma coisa que a gente vê muito em cliente? Alguém dá a ideia lá de um projeto de inovação, aí a gestão chega e fala assim, qual que é a viabilidade técnica e o retorno sobre o investimento? Matou a ideia. Porque se você é capaz de dar essa resposta, você não está fazendo um projeto de inovação. Ou pelo menos não um projeto de inovação com potencial disruptivo, com potencial radical. Pode ser ali incremental, que a inovação também é legal. Quick win é muito importante, ou seja, um projetinho rápido, certeiro, de baixo risco, mas inovação zona mesmo, aquela que a gente olha e bate palma no mercado, você não está fazendo. Porque, por definição, antes de rodar um projeto piloto, antes de rodar um MVP, antes de rodar uma prova de conceito, você não será capaz de estimar nenhuma espécie de retorno, nenhuma espécie de viabilidade. Pode ser que aquele projeto não seja viável, mas você só vai descobrir no meio do caminho, não tem outro jeito. Então, assim, a gente demora nas nossas empresas para subir a serra, né? Para chegar lá no topo, porque para chegar no topo é um esforço do cão, isso elimina incerteza, e corta ineficiência, e reduz insegurança, tarará. Para chegar lá em cima, alguém falar assim, não, agora você vai ter que pegar essa parte do dinheiro que você tem e aplicar numa coisa que você não sabe o que vai dar. Pô, irracional. A inércia lógica não me permite fazer isso. Então, a melhor decisão é continuar do jeito que está, né? Só que quando eu começo a descer a serra, inevitavelmente, porque eu tenho concorrentes menores, eu tenho empresas de fora do meu mercado, eu tenho outras maneiras de solucionar o problema que eu quero solucionar, e elas vão aumentando, e eu vou reduzindo o meu faturamento, eu não entendo por quê, porque a turma está muito viciada em olhar para parâmetros de mercado, preço, custo de operação, margem, e não vê o parâmetro tecnologia, né? Valor. E aí eu começo a perder meu mercado, falar, rapaz, eu sempre fiz desse jeito, estava dando tudo certo, por que não está dando mais? Aí vem alguém e fala assim, rapaz, você precisa inovar. Você tem que pegar esse dinheiro que está cada vez menor e botar num negócio que você não sabe se vai dar certo. Aí eu falo, não vou. Né? Agora, se eu já não quis antes, agora é que eu quero menos ainda. Agora eu preciso desse dinheiro para sobreviver. Então a decisão segura é continuar como está. É assim que baleias afogam. Tá? É desse jeito que baleias afogam. Elas não deveriam afogar, mas elas afogam. Porque nessa subida e na descida da serra, a inovação ela é contraintuitiva. Ela vai contra todos os parâmetros tradicionais de gestão de negócio que a gente aprende. Por isso, nós não temos solução técnica para isso. Sabe? Não é escrever na parede, agora é assim que a gente faz. É uma mudança estrutural, é uma mudança cultural, é uma mudança social. Se a gente não for capaz de empreender essa mudança, pode largar. É aquilo que eu falei, sem cultura, sem conhecimento sobre inovação, sem entender o paradigma filosófico da coisa, não vai ser possível fazer. Porque se eu estou preso nesse subir e descer da serra aqui, ó, eu simplesmente nunca vou encontrar o espaço lógico para decidir inovar, tá? Bom, eu vou encerrar aqui. Eu ia falar um pouquinho sobre agilidade, né? Sobre startups, sobre spin-offs e fechar também falando um pouquinho sobre inovação aberta versus inovação tradicional, mas a gente não vai ter esse tempo todo, porque, enfim, eu falar pouco e rápido é sempre uma coisa muito difícil, eu gosto de falar.
E eu gosto desse assunto, então a pessoa que gosta de falar e gosta do assunto está dentro da água. Mas, enfim, vou pular aqui e a gente fica à disposição para conversar com vocês sobre dúvidas, sobre questões que vocês tiverem a apresentar, inclusive para em outras esferas, em outros momentos que não sejam esse aqui. Eu, pessoalmente, estou à disposição, o IABT Inovação está à disposição e o Hub Verde eu tenho certeza que está mais à disposição ainda. Quero agradecer a vocês por terem me escutado aqui durante exatos 51 minutos e 54 segundos. E, bom, estou à disposição aí para perguntas, questionamentos, comentários. Quem tiver um tempinho para ficar, quem não tiver, tudo bem também. Obrigado por me ouvirem, pessoal. Boa, Thales. Muito obrigado. Excelente conteúdo, hein, galera? Excelente, excelente. E vamos abrir para dúvidas aqui. Enfim, se vocês quiserem mandar o chat, abrir o microfone, hora da gente trocar ideia. Alguém? Show de bola, Thales. Bacana demais. Muitas. Não, é só agradecer mesmo aí, foi muito bom e principalmente a questão das diferenças lá, né, cara? Eu pelo menos eu particularmente não sabia daquelas diferenças. Para mim, tudo aquilo que você mostrou anteriormente era considerado, pelo menos uma pequena parte, inovação, né? Mas bacana saber da diferença lá, porque a gente considera aquilo tudo ali uma grande inovação, né? E não é, né? São descobertas, enfim, né? Outros sentidos ali. Mas legal, obrigado aí pelas palavras e pelo conhecimento que você trouxe para a gente. Ô, Leandro, que bom, cara. Assim, eu sempre fico com medo de chover no molhado, né? De falar coisas que todo mundo já sabe. Então, assim, se isso trouxe para você uma provocação, nem que seja para no final discordar de mim, que parece que não foi o caso, para mim tá valendo demais. Minha função é essa mesmo, é fazer a gente pensar sobre isso, porque esse é um problema grande, né, cara? Não, bacana. Legal. Foi muito bom. Obrigado aí. Eu que te agradeço. Valeu demais. Show, Leandro. Turma, antes de passar para o próximo falar, mandei o link aí para vocês avaliarem a palestra, dar uma nota, um comentário aí. Então, por favor, isso é bem importante para a gente também conseguir metrificar e melhorar as próximas ações nossas. E voltando agora para abrir para vocês, inclusive, Thales, a Daiane tinha mandado, na hora que você estava falando sobre os tipos de inovação, colocando os exemplos, ela usou o exemplo aqui da caneta BIC também. Você estava falando lá atrás, bem no comecinho. Que legal. Sim, a BIC, inclusive, ela tem uma... Eu não vou gastar esse tempo aqui não, porque eu vou deixar as perguntas, né? Mas tem aquele negócio da corrida espacial, do pessoal tentar usar a esferográfica no espaço. Essa é clássica e ela é história real. Quem quiser saber aí, se já não souber, depois a gente conta. Boa. E aí, turma, mais alguém quer falar, fazer alguma pergunta? Tem a Tatiana e a Daiane aqui, tô vendo mãozinhas. Pode ser a Tatiana primeiro. Boa. Vai lá. Então, não queria agradecer, foi excelente. Adorei o conteúdo, Thales. Acho que assim, a gente está começando nesse universo da inovação, né? Aqui com a nossa equipe aqui, com a Dai, principalmente. E a gente já acessou vários materiais, mas é muito legal como que o material é diferente, um ponto de vista diferente da inovação pode fazer a gente ter uma visão completamente distinta do que a gente já vinha tendo. Então, agrega pra caramba. Isso que você falou, né, de a empresa saber o porquê que ela está inovando, parece bobo, mas é muito importante não entrar na modinha de inovar, porque é legal, né? Essa questão de entender que a área de inovação, ela tem o processo, ela tem todo um desenho, uma sequência, você precisa realmente caminhar ali, você tem os riscos, você trazer todo esse entorno é muito legal, porque nos ajuda também a mostrar internamente para a empresa como que isso funciona. Muitas vezes isso daí a gente já tem um pouco mais de clareza, mas assim, que isso seja claro para as outras pessoas dentro das outras áreas, que inovação não é oba-oba, inovação não é, né? É realmente resolver problemas reais das áreas, dos clientes, do nosso mercado, gerar valor de verdade, né? Então, queria agradecer muito pelo conteúdo, foi excelente, parabéns. Que legal. Ô, Tatiana, você trabalha na área de inovação? A gente criou, Thales, a área de estratégia no comecinho do ano, dentro da qual está a área de inovação, onde está a Daiane, que é quem está à frente da área aqui hoje, né? Então, a gente está formatando, fazendo benchmark com várias empresas e começando a construir esse caminho muito baseado na cultura. Pelo menos essa parte a gente viu que a gente está no caminho legal aí, que é aquela base bem feitinha, né? Então vocês viram, assim, eu acredito, né, na prática que, assim, na hora de querer fazer inovação, todo mundo quer. Mas na hora de fazer, é um corpo estranho, gente, sabe? O organismo quer cuspir aquilo, porque não faz sentido, vou botar dinheiro num negócio que eu não sei o que vai me dar, né? Vocês devem viver isso, é o que a gente vive diariamente também, ali, em contato com o cliente, em contato com o parceiro, enfim. Obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. Boa. Vai lá, Daiane. Primeiro, agradecer a vocês, foi excelente o conteúdo. E eu queria comentar de um ponto específico, Thales, que você deu o exemplo do Steve Jobs,
Eu acho que o que é mais apaixonante na inovação é exatamente essa desconstrução de um herói, né? A gente tem muito essa questão cultural, a nível mundial, mas principalmente aqui no Brasil, que a gente tem uma figura que representa toda a mudança, e a inovação na prática não é isso, né? A gente, no entanto, até esse conceito de agilidade, né, de equipes agile, é muito de cada um traz as suas características, as suas qualidades, e aí constroem juntos, né? Então, assim, esse processo de fazer a inovação, né? A ideia de solucionar um problema real passa por muitas mãos e eu acho que é o que é mais apaixonante na inovação. E até por isso que muitas vezes eu acredito que possa ser um corpo estranho, não só pelo conceito em si, né, exigir da gente uma nova mentalidade, mas aí envolve até essa questão das soft skills, né, que é você se permitir ter processos colaborativos e aí ter uma construção mais coletiva. Acho isso bem, bem fundamental e legal, assim, mas foi ótimo, adorei o papo aí. Que legal, Daiane, obrigado. Sabe de uma coisa? Eu sempre penso nisso também. Eu acho a 3M, como eu disse, uma das empresas mais inovadoras do mundo. Eu acho a Red Bull incrivelmente inovadora. E essa é uma pergunta que eu faço sempre, assim, quem que é o Steve Jobs da 3M? Ninguém sabe, né? Porque não tem. Inclusive, a 3M não tem uma área de inovação, né? Esse é o case interessante. A gente costuma falar que a área de inovação, ela nasce para um dia não ser mais necessária. Quem que é o Steve Jobs da Red Bull? Não sei se você sabe, a Red Bull, ela, né, se você perguntar para qualquer pessoa, é uma empresa que faz energético. Mas, na verdade, o portfólio de investimentos dela está no futebol, está naquela parte de acrobacia aérea, corrida maluca, corrida de avião, corrida de drone. Eles têm futebol com participação majoritária em vários países e eles têm hoje um produto em RH, chama Wing Finder. É um teste de RH inteligente, baseado numa metodologia, acho que do MIT, e que eles usam para ajudar a alocar pessoas com bom desempenho. E olha o valor que eles entregam, né? Eles não estão entregando energia, eles estão entregando desempenho. Esse é o mote, né? Essa é a comunicação da empresa. E desempenho tem tudo a ver com vida profissional, não é só atleta, não é só o skydiver, não é só o jogador. Então agora eles estão no mercado de RH. A Red Bull, empresa de energética, está no mercado de RH. Isso é uma puta de uma inovação. Vai dar certo? Não sei se vai, mas está lá. Se vocês procurarem aí agora Red Bull Wingfinder, vocês vão encontrar. Rodrigo, diga lá. Bom dia, quer dizer, agora já é boa tarde, né? Mas eu queria só fazer um comentário rapidinho. Eu acho que muito que você falou ali, por mais que aí no finalzinho a gente comentou aí dessa questão desse corpo estranho, eu acho que, e aí pegando um pouquinho do que a Dai falou também, eu acho que a inovação, ela às vezes tira também aquela impressão de que você precisa ser uma pessoa extremamente inteligente, culta, aquela coisa assim, para poder inovar. Então, inovar, ele pode ser muito mais simples, né? Como o exemplo lá que você deu da banheira, né? Você tá olhando ali, simplesmente andando, você viu o negócio, isso aqui é diferente. Né? As coisas podem acontecer de uma hora para outra. Então, acho que independente do teu nível intelectual, não sei se você vai falar dessa forma, mas acho que inovar pode ser uma coisa muito mais simples do que a gente imagina. Como tem processos que vão ser muito mais morosos, mas vão ser mais complexos, mas tem coisas que vai ser muito mais simples. Então, todo mundo pode ser inovador, independente do conhecimento que você tem. Eu acho que basta muito mais você ser um observador do que ser um conhecedor, não sei. Você tem que ser apaixonado por problemas, esse é o negócio. Essa é a característica que a gente dá para o inovador, ele é apaixonado por problemas. Você tocou num ponto que eu acho maravilhoso, eu acho ele bom demais. Qual que é o PhD que a gente precisa fazer para botar rodinha na mala, gente? Literalmente, qualquer pessoa pode ter tido essa ideia. Inclusive, provavelmente, alguém teve essa ideia. Porque é muito comum também, às vezes, sai um negócio no mercado, aí você tem um tio, tem um primo, tem um pai, tem um irmão, que fala assim, eu tinha pensado nisso aí, em 92 eu dei essa ideia, estava conversando com fulano. Tá, mas empreendeu aquilo, você tentou fazer aquilo. Lembra, se for só o conhecimento, se for só a ideia, não é inovação. A mera observação também não é inovação. Agora, a mera observação ela pode ser a base para uma inovação fenomenal. Eu arrisco dizer, assim, pelo menos para a minha vida, fez muito mais diferença a mala com rodinha do que o módulo espacial na minha vida pessoal. Então, assim, e não precisei de PhD nenhum, ou melhor, a pessoa que fez a rodinha não precisa de PhD nenhum, né? Então, você tocou no ponto-chave ali. As pessoas que são apaixonadas por problemas, elas são inovadoras. E, claro, uma boa titulação, um bom conhecimento técnico vai te dar mais repertório para trazer soluções tecnológicas e tal. Mas isso é necessário para você inovar? Não é. Fatalmente que não é. Ótima contribuição, viu, Rodrigo? Obrigado.
Capanema. Um ponto interessante também é como que a inteligência coletiva contribui nesses processos de inovação, né? Como que as pessoas nas diversas áreas da organização podem dar pequenas contribuições que, somadas e refinadas, podem gerar uma grande solução para uma causa, um problema real, né? Então, um dos desafios da empresa é juntar essa inteligência coletiva, né, de forma, digamos, estruturada, canalizada, para que isso gere realmente inovação real, de impacto e de resultado, né? Então, esse é um dos desafios que as empresas têm em realmente criar programas efetivos de contribuição, né, de ideias que gerem resultado, né? Ou que gerem inovação, que vão dar resultados positivos ou não, mas que gerem alguma coisa útil para que a organização possa aprender, né, constantemente. É isso aí, Capanema. A minha formação, né, gente, eu não falei, eu sou formado em Relações Internacionais. E é uma formação baseada muito das ciências sociais aplicadas, né? Eu li muito na área de sociologia, filosofia e tal. E uma coisa que eu gosto muito na sociologia é a ideia de que o todo é maior do que a soma das partes. Isso porque, para cada novo elemento que você insere no sistema social, você tem novas interações. É um negócio que cresce exponencialmente, né? Se tem eu e o João, existe eu, o João e a relação entre nós. Se tem eu, o João e o Capanema, existe eu, a relação com o João, a relação com o Capanema, a relação Capanema-João. Então, para cada pessoa que você coloca, você aumenta a rede. E quando eu falo que o conhecimento ele é um ativo especial não só porque ele tem que ser integrado com muita incerteza, mas porque ele se catalisa com quanto mais fluxos abertos você tem. Por isso que as grandes empresas inovadoras, elas têm relacionamento com centro de pesquisa, com universidade, com outras empresas, com cliente, com fornecedor, dentro da empresa, com think tank, porque quanto mais conhecimento tiver sendo despendido e jogado ali naquela panela para discutir um problema sobre o qual nós estamos apaixonados, maior a chance daquilo ali verter uma solução legal para todo mundo, né? Então, assim, manter fluxos de conhecimento abertos é chave para qualquer pessoa que queira fazer inovação. Se ficar só ali dentro da nossa salinha, aquelas 3 pessoas, muito difícil acontecer. Pode acontecer, mas é difícil também, muito mais. Boa, show de bola, Thales. Mas alguém quer falar alguma coisa, alguma pergunta, alguma contribuição? Fechamos? Boa. Turma, obrigado todo mundo. Thales, muito obrigado. Excelente conteúdo para a gente. E começando essa trilha de inovação, a gente vai ter mais uma nas próximas semanas. Em breve a gente manda aí a divulgação para vocês. A gente está concentrando a nossa relação aqui, mandando as coisas para a Daiane distribui aí na Clamper. Eu acho que todo mundo que está aqui é da Clamper, não é? Agora, acho que... Não, tem gente da Enk Energy. Tem também. Ah, que achei. Não tinha visto aqui. A galera da Enk Energy também, a gente está mandando para a turma ir espalhando lá, né? Então, nas próximas, se não me engano, daqui 3 semanas a gente tem o próximo conteúdo com o PV, Paulo Vitor, que é o CEO do IEBT, para falar com palestra Inovação ou Morte. Então, também uma continuidade do que o Thales falou aqui com a gente hoje. Então, espero encontrar vocês aqui na próxima ação. E reforçando aqui o nosso formulário, deixa eu mandar aqui de novo, para vocês avaliarem e a gente fazer um comentário, enfim, dar uma nota para a gente conseguir melhorar para as próximas ações. Fechado? João, importante também que essa apresentação foi gravada, né? Então ela pode ser disponibilizada internamente para vocês, para as empresas. Então espalhem, façam que as pessoas que não puderam estar aqui hoje possam assistir, incentivem que assistam, né? Dando feedback de vocês. E acho que é assim que a gente vai crescendo aí em conhecimento e espalhando esse conhecimento, tá bom? Isso aí. Legal, gente. Obrigado de novo, viu? Obrigado, Contem viu? comigo aí, precisando, estou à disposição. Obrigada, pessoal. Grande abraço. Um abraço. Abraço. Tchau. Boa semana. Tchau, tchau.